sábado a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Quantos nesta manhã desejam ouvir a voz do Senhor? Amém. Então eu quero convidá-los nesse momento a se colocarem em pé e juntos abrirmos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero meditar com vocês nos versículos 20 e 21 e depois dos versículos 30 ao 40. 1 Reis, capítulo 18. Enquanto você procura, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por estar nesta igreja, no Cidade Nova 4. Já estive aqui algumas vezes, mas hoje para mim é especial porque eu não sou apenas um adorador, mas um mensageiro de Deus. Amém. E a minha oração é que essa mensagem alcance o seu coração. Amém, irmãos? Quero falar também com aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus possa abençoá-lo e que o Espírito de Deus possa conduzir a sua vida e que você possa, meu querido irmão e amigo, tomar uma decisão de estar do lado do Senhor. Também estou acompanhado aqui pelo meu pai, Eliezer Pinheiro. Uma alegria enorme. Também uma alegria enorme encontrar alguns amigos do ensino médio. A Furtado, o primo dela, o Patrick. Tá certo? Patrick. Que Deus nos abençoe. Também a minha professora, Tânia, professora de inglês. Prazer, professora. Deus possa nos abençoar. 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 e 21. Quantos encontraram, posso ouvir um amém? Amém. Coloque sua mão sobre a Bíblia, por favor, e repita comigo. Senhor Jesus, fala comigo, por meio da sua palavra. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram:
o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Hoje eu queria trabalhar com vocês o tema: o Carmelo e o reavivamento no tempo do fim. O Carmelo e o reavivamento no tempo do fim. Assentai-vos, por favor. Peço o máximo da sua bênção. Creio que não é nenhuma novidade que Deus levantou o profeta Elias em um período mais difícil, mais complexo, mais desafiador, mais tenebroso do povo de Israel. O ministério de Elias se deu no Reino do Norte, que era composta por 10 tribos, e o Reino do Norte tinha sua capital, Samaria, ou território de Samaria. E o rei que governava Samaria era o rei Acabe, que a título de introdução foi o pior rei de Israel, ao ponto que a Bíblia diz no capítulo 16, nos versículos 30 e 31, Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. E diz ainda que ele, Acabe, andou nos pecados de Jeroboão, que foi o primeiro rei, depois daquela divisão entre o reino do sul e o reino do norte. Foi o primeiro rei que governou as 10 tribos do norte, mas ele foi também um dos piores reis de Israel, que levou o povo à apostasia. Não bastando isso, esse rei, o rei Acabe, se casa com a pior mulher da face da terra, seu nome Jezabel. E essa mulher era tão perversa, era tão má, que até o Novo Testamento cita em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, como o símbolo da prostituição e a apostasia do povo de Deus. A pergunta é: o que levou essa mulher, Jezabel, a ser vista como um demônio personificado em um corpo de mulher? Por 4 motivos. Primeiro motivo, porque ela destruiu os altares de Deus e proibiu o culto a Jeová. Segundo motivo, porque ela manda edificar um templo ao Deus Baal. Ela não apenas proibiu o povo de adorar o Deus verdadeiro, mas ela vai edificar um templo ao Deus falso, ao Deus Baal. Terceiro motivo, ela manda matar os profetas de Deus, porque Deus havia levantado homens para criticar, para apontar o erro, para exortar o povo. E a Bíblia diz que ela se enfureceu de uma tal forma que ela manda matar os profetas de Deus, e outros profetas tiveram que se esconder. Quarto motivo do porquê essa mulher é vista como um demônio: porque ela embebedou o povo que era santo, que era justo, que foi chamado por Deus para ser uma bênção para as demais nações. Ela embebedou o povo na prática da prostituição. Foi nesse período que Deus levanta Elias para trazer o povo de volta para ele. E diante da apostasia que estava em Israel, Elias convoca o povo, convoca os profetas de Baal, para todos comparecerem no Monte Carmelo. E diante de tudo isso eu faço uma pergunta: qual é a importância do Monte Carmelo, daquilo que aconteceu para os nossos dias, para esses dias? Qual a importância desse acontecimento para o povo de Deus
que aguarda a segunda vinda do Senhor. A serva do Senhor, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 279, ela vai nos dar o motivo. Ela diz: Elias exige uma convocação no Carmelo de todo Israel e também de todos os profetas de Baal. A tremenda solenidade no porte do profeta dá-lhe a aparência de alguém de pé na presença do Senhor, Deus de Israel. Ninguém pode chamar outro ao arrependimento, à consagração, ao reavamento, se ele não passar por essa experiência. Eu jamais posso chegar para essa igreja e dizer: olha, vocês precisam passar por um reavamento. Não vai adiantar nada se eu não estiver passando por esse reavamento. Porque Elias convocou o povo para estar de pé diante de Deus, porque ele disse no capítulo 17: eu, servo do Senhor, em cuja presença estou. Então esse homem tinha autoridade. E ela diz: a condição de Israel em sua apostasia, preste bem atenção, requer do que de Elias? Requer uma conduta firme, uma linguagem severa e autoridade imperiosa. Elias não poderia brincar com o povo. Elias tinha que trazer uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de exortação. Por quê? Porque o povo de Israel se encontrava na apostasia. Deus prepara a mensagem para adaptar-se ao momento e à ocasião. Por vezes ele põe o seu espírito sobre seus mensageiros para soar um alarme dia e noite, como fez seu mensageiro João, que veio no mesmo espírito de Elias: preparai o caminho do Senhor. Então, mais uma vez, são necessários homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens de ação, que despertará e exigirá o quê? Quem está do lado do Senhor? Deus terá uma mensagem apropriada para adaptar-se seu povo em diferentes condições. Porque isso que aconteceu no Carmelo é importante para o tempo do fim. Porque o Carmelo é o monte da decisão. Todos aqueles que são convocados para comparecerem diante do Monte Carmelo, eles precisam tomar uma decisão. Segundo motivo do porquê o Monte Carmelo é importante: porque o Carmelo nos ensina os passos que a igreja moderna, que a igreja adventista do sétimo dia pode tomar para experimentar o reavivamento tão prometido. E você me pergunta: por que, Gabriel? Porque é necessário esta igreja passar pela experiência do reavivamento? Porque vivemos em uma geração egoísta, vivemos em uma geração perversa, vivemos em uma geração má, vivemos em uma geração pornográfica, vivemos em uma geração que aplaude a imoralidade sexual, vivemos uma geração que pratica o pecado, e não bastando isso, eles publicam os pecados, eles mostram os pecados, eles têm prazer em mostrar que eles são filhos do diabo. Porque a igreja precisa passar por um reavivamento espiritual. Porque assim como no Israel do passado, há em nossas igrejas cristãos mortos espiritualmente. Há uma apatia espiritual tomando conta das igrejas. Membros mundanos, membros que não têm o temor do Senhor, membros que estão com o pé na igreja e o outro no mundo. E com isso eu tenho que concordar com a fala do pregador e pastor
Martin Lloyd Jones. Não sei por que não está passando. Muito obrigado, irmão. Martin Lloyd Jones, este grande pregador, ele vai dizer o seguinte: o grande problema do nosso tempo é a apostasia espiritual. O maior problema da igreja do século XXI, o maior problema da igreja do ano de 2025 é a apostasia espiritual. A igreja precisa recuperar o espírito de Elias. Um homem que sozinho desafiou as multidões e confrontou os falsos profetas. Não é hora de transigência, mas de confronto com a verdade. Por que isso é importante, irmãos? Porque há muitos pregadores, há muitos pastores, há muitos líderes que têm medo de chamar o pecado pelo nome. Muitos que não querem confrontar o seu erro e o erro do seu próximo. Porque o problema não é confrontar o erro, mas é quando você negligencia o seu próprio erro. Antes de você confrontar o erro de alguém, você precisa primeiramente confrontar o seu próprio erro. Não é hora de transigência, não é hora para brincadeira, mas de confronto com a verdade. É por isso que precisamos de um despertamento espiritual. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 121, ela diz: a maior necessidade da igreja não é construir escolas. A maior necessidade da igreja não é construir mais hospitais. A maior necessidade da igreja não é construir mais sanatórios. A maior necessidade da igreja não é reformar as igrejas. E com isso, irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas que eu acabei de citar não são importantes. Elas são importantes, mas não é o essencial. Dentre tantas necessidades que a igreja tem, a maior necessidade da igreja, ela diz, é de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. E para nós entendermos essa urgência, essa necessidade, ela diz: eis a maior e mais o que? De todas as nossas necessidades. Cada um de nós temos necessidades, mas a maior e mais urgente é do que, irmãos? É de um reavivamento. E o Monte Carmelo nos ensina alguns passos para que esta igreja passe por essa experiência, o reavivamento prometido. E tudo isso está com base no texto que nós acabamos de ler. Se você quiser anotar, fique à vontade. Primeiro passo para que a igreja passe por um reavivamento: convocar o povo para se consagrar é necessário para que haja um reavivamento. Amém. Convocar o povo para se consagrar é necessário para que haja um reavivamento. Acompanhe comigo, por favor, 1 Reis, capítulo 18, versículos 18 e 19. 1 Reis, capítulo 18. Versículos 18 e 19. Elias respondeu, Elias está respondendo a Acabe: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, Acabe, se você for um homem de autoridade, convoque, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Acabe chega para Elias e diz: então é você que tem perturbado o povo de Israel? Você é aquele que tem criado confusão? Irmãos,
um homem que queria a salvação daquele povo, um homem que era o representante de Deus, agora está sendo acusado de perturbar Israel. E aí Elias diz o seguinte: não sou eu não. Você e a casa de seu pai, vocês são responsáveis por estarem criando divisão entre Deus e os profetas de Baal. Mas Acabe, para resolvermos essa situação, faça uma coisa, cara. Convoque todo o povo. Convoque todo Israel. Ou seja, irmãos, quem deveria ser convocado para estar no monte? Todo Israel. Ninguém poderia ficar de fora. Irmãos, se vocês desejam um reavivamento espiritual, se é o desejo de vocês passarem por essa experiência, é necessário com que todos os membros sejam convocados. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há muitos irmãos da nossa geração que olham para um grupo de pessoas no qual eu faço parte, ou seja, os jovens, e diz o seguinte: esta geração está perdida, esta geração não presta, esta geração causa transtorno dentro da igreja, esta geração está perdida, eles que precisam se consagrar. Não. Todos, desde o mais novo até o mais velho, todos precisam se consagrar. O ato de consagração não pertence apenas aos jovens. O ato de consagração não pertence às crianças. O ato de consagração não pertence apenas para os idosos. É para toda a casa de Israel. Está aberto para todos. Joel capítulo 2, versículos 16 e 17. Palavras do Senhor ao profeta Joel: reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu aposento e a noiva dos seus. Irmãos, isso é tão sério. Por quê? O ato de se consagrar era tão poderoso, era tão importante naquele contexto, que até quem estava na lua de mel deveria sair para comparecer diante do Senhor. Vocês sabem muito bem que se um jovem se casasse com uma moça, ele ficaria 1 ano longe de guerra, longe do trabalho, para se dedicar-se à sua esposa e a sua esposa se dedicar a ele. Mas quando é para santificação, para consagração, até o noivo e a noiva tinham que comparecer. Até as crianças tinham que comparecer. Porque muitas vezes, muitos deixam as crianças de lado. Há muitos pais que não levam seus filhos para as reuniões de oração. Há muitos pais que não levam seus filhos para a consagração. Porque crianças, e até as crianças que mamam, deveriam ser convocadas, porque dentro de nós habita a natureza pecaminosa. E é uma guerra espiritual. Por isso que as crianças deveriam ser convocadas. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor. Muitas vezes é pedido da membresia se consagrar, mas os líderes precisam se consagrar. Os anciãos precisam se consagrar. A liderança precisa se consagrar. Amém. Os pastores precisam se consagrar. Eu digo uma coisa a vocês: se os pastores que assumem o púlpito, que pregam consagração, mas eles não vivem, diz a serva do Senhor, Deus irá eliminá-los.
que os líderes deveriam fazer? Não apenas convocar o povo à santificação, mas também se consagrarem, chorarem pouco ao teu povo, ao Senhor. E não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque onde dizei entre os povos, onde está o Deus deles? Primeiro passo para que haja um reavivamento: precisamos convocar o povo para se consagrar. Segundo passo para que essa igreja passe por um reavivamento: tomar uma decisão. Faz parte do processo para experimentarmos um despertamento espiritual. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Acompanhe comigo, por favor. Não feche a sua Bíblia. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Olhe bem para mim, por favor. Porque Elias chama a atenção do povo? Porque o povo estava dividido entre temer o Senhor ou agradar Acabe e Jezabel. E não é o caso de muitos dentre nós que ainda não tomaram uma decisão. Por quê? Porque ainda estão naquela dúvida: a quem eu devo agradar? A Deus ou aos homens? A Deus ou o meu patrão? A Deus ou a minha esposa? A Deus ou o meu namorado? A Deus ou os professores da faculdade? A Deus ou a minha nação? Muitos estão divididos e é necessário com que o povo de Deus tome uma decisão. Irmãos, há algo na Bíblia que Deus mais abomina que a indecisão. Brincar com o Santíssimo é algo que Deus abomina. Deus só pode agir numa igreja se ela decidir se posicionar ao lado dele. Tomar uma decisão. Muitas vezes não vemos o agir de Deus porque ainda não nos posicionamos ao lado dele. O irmão de Cristo, Tiago capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Para Ele se chegar até mim, o primeiro passo tem que partir de quem, irmãos? De mim, do pecador. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ellen White diz: o povo não respondeu uma só palavra. Diante da convocação de Elias, diante das palavras de Elias, a quem vocês vão temer? Se é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Mas o povo não respondeu uma só palavra. Ninguém naquela vasta multidão teve a coragem de manifestar lealdade a Jeová. O engano e a cegueira tinham se espalhado por Israel, não de uma só vez, mas pouco a pouco. Cada vez que o povo deixava de fazer o que era certo, cada vez que se recusava a se arrepender, ele aumentava a sua culpa. Ele, quem? Israel, aumentava a sua culpa e se afastava mais e mais do céu. E, naquele momento, mesmo em meio à crise, o povo ainda se recusava a se colocar do lado de Deus. Que triste, irmãos. Porque você não vê essa atitude dos idólatras. Mas você vê essa atitude aonde, irmãos? No povo de Deus.
que lá em Jeremias, Deus desabafando com o profeta, Deus vai dizer: olhem para as outras nações, me aponte um que abandonou o seu Deus para adorar o outro Deus de uma outra nação. Nenhum, mas o povo de Israel tem me abandonado. O povo não tinha tomado uma decisão de estar do lado de Deus. Aí veja o que ela diz: o Senhor abomina, é algo que o seu coração abomina, a atitude indiferente no momento de crise. Irmãos, se eu não tomar uma decisão, quando Deus olha para mim, sabe o que causa em Deus, irmãos? O sentimento de abominação. Por que nós precisamos tomar uma atitude? Ela diz: todo o universo observa com interesse indescritível as cenas finais do grande conflito entre o bem e o mal. Somos o espetáculo do universo. O universo está contemplando a decisão de cada um. Desde o exato momento em que eu estou pregando, até o irmão que está lá fora. Deus, o universo, todos contemplam a decisão de cada um. E ela disse: o que pode existir de mais importante para o povo de Deus do que a sua lealdade ao Deus do céu? Martin Lloyd Jones diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. O maior perigo para a igreja é a indecisão e o compromisso com o mundo. Elias exigiu uma escolha clara e nós também devemos fazer o mesmo hoje. A quem vocês irão servir? Ao Deus verdadeiro ou o Deus desse século? Satanás. O homem que tenta servir, diz o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, o homem que tenta servir a dois senhores não serve nenhum. Elias não pediu que o povo argumentasse, mas que decidisse. O cristianismo exige uma entrega total. Diferente das demais religiões, só o cristianismo prega uma entrega total. Porque Satanás, como disse certo pastor, Satanás, ele não vê nenhum problema de dividir você com Jesus. Mas Jesus não aceita te dividir com Satanás. Não. Requer uma entrega total. Deus não aceita corações divididos. O bezerro de ouro e o altar de Deus não podem coexistir no mesmo lugar. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Satanás. Ou eu escolho o caminho da vida, ou o caminho da morte. Ou eu escolho a bênção ou a maldição. Mas Jesus olha para mim e para você e diz: escolha a vida e você será abençoado, tu e toda a tua casa. Amém. Para que haja um reavivamento, é necessário o povo de Deus tomar uma decisão. Terceiro passo para experimentarmos o reavivamento é a restauração do altar da adoração. Precede o reavivamento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Acompanhe comigo, por favor. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E o que Elias fez, irmãos? Restaurou o altar. Ele restaurou o que, irmãos? O altar do Senhor, que se encontrava como, irmãos? Em ruínas. O altar representava o relacionamento que Deus desejava ter com o seu povo, mas o povo rompeu o relacionamento com Deus verdadeiro. O povo deram as costas para Deus. Eles deram as costas para Deus e aos seus mandamentos.
O altar estava destruído, simbolizando que o relacionamento de Israel para com Deus estava destruído. Mas quando Elias restaura o altar, ele está restaurando a aliança que fora quebrada. Há muitos altares em nossos dias que estão quebrados. Charles Spurgeon disse: antes que o fogo descesse, Elias restaurou o altar caído. Irmãos, se queremos ver o fogo de Deus em nossas igrejas, precisamos primeiro restaurar o culto verdadeiro, a oração sincera e a pregação fiel. Deus não envia fogo sobre ruínas depravadas, mas sobre o altar restaurado pela obediência. Amém. Escute uma coisa, irmãos: o fogo do Espírito Santo, o reavivamento, não descerá se continuarmos a fazer cultos para entreter bodes. O fogo não descerá quando negligenciarmos a oração no secreto e as reuniões de oração. O fogo não descerá se não priorizarmos a palavra de Deus em nossos lares e em nossos púlpitos. Amém. Deus requer a restauração do altar de adoração. Quarto passo para que a igreja passe por um reavivamento: restaurar a identidade e a união é necessário para que haja um reavivamento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, 31 e 32. Acompanhe comigo, por favor. Não permita que nada lhe distraia. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Paramos a pedra. De acordo com o texto, o profeta restaurou o altar com quantas pedras, irmãos? 12. E a Bíblia diz que essas 12 pedras representavam o que, irmãos? As 12 tribos. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Em outras palavras, sabe o que Elias queria ensinar com esse ato? Elias queria mostrar que nunca foi o desejo de Deus que Israel vivesse dividido entre o reino do norte com o reino do sul. Mas se estava dividido, a culpa era deles mesmos. Irmãos, não podemos esperar um reavivamento na desunião de irmãos, na divisão, nas intrigas, nas brigas. Não espere um reavivamento se esta igreja não está unida. Talvez eu esteja falando para um membro que está brigado com outro membro. Talvez eu esteja falando com um irmão que sente ódio de um outro irmão. Talvez eu esteja falando para um irmão que já faz dias, meses e anos que nunca dirigiu uma palavra àquele irmão. Irmãos, precisamos nos perdoar, precisamos nos unir, porque somente por meio da união Deus irá derramar o seu Espírito. Amém. Mas, quando Elias reconstrói o altar, ele também estava dizendo: olhe para o passado, veja a atuação de Deus na vida dos patriarcas, veja a atuação de Deus na vida de Jacó, que havia enganado seu pai, que havia roubado a primogenitura do seu irmão. Veja a misericórdia de Deus atuando na vida desse homem. Veja a misericórdia de Deus atuando na vida de Abraão, que mentiu 2 vezes, mas Deus o fez pai de muitas nações. Olhe para a vida dos 12 filhos de Jacó, que eles armaram aquela situação, pegaram seu irmão, lançaram no poço, tiraram do poço, venderam para ser escravo. E mesmo eles tendo essa atitude, Deus fez deles uma grande nação. Ou seja, o que Elias queria ensinar: vocês estão em apostasia. Talvez há pessoas no Monte Carmelo que estão se questionando: será que a graça de Deus pode atuar na minha vida?
Então ele está dizendo, assim como Deus atuou na vida dos patriarcas, Ele pode atuar na sua vida. Amém. Assim como Deus atuou na vida dos patriarcas, na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, na vida dos homens de Deus, que mesmo com suas falhas, foram uma bênção para a nação, Deus pode fazer de você um instrumento nas suas mãos. Porque muitas vezes não vemos o mover de Deus, porque não olhamos para o passado, e muitas vezes negligenciamos as histórias bíblicas, e isso causa o afastamento do povo de Deus. Último passo, para que essa igreja passe por um reavivamento. A oração é a arma fundamental para que haja um reavivamento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Veja o clamor deste homem. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Irmãos, sem a oração, sem uma vida profunda, diária de oração, não poderemos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Como é que estão as reuniões de oração desta igreja? Quanto tem sido frequentadas as reuniões de oração? Será que esta igreja está tendo as reuniões de oração? Será que no seu lar, na sua casa, você tem dedicado horas para estar na presença de Deus? Veja o que a serva do Senhor disse. Só podemos esperar um reavivamento. Em resposta ao que, irmãos? Em resposta ao que, irmãos? Em resposta à oração. Só poderíamos esperar um mover de Deus se dedicarmos tempo para estar na presença dEle. E a pergunta é: qual será o resultado? Quais serão os resultados se colocarmos em prática esses 5 passos? Primeiro resultado, são 3 passos rápidos. Primeiro resultado: o fogo do Espírito Santo descerá. 1 Reis 18:38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. No tempo de Elias, o fogo desceu para consumir o altar. Em nossos dias há uma promessa. Jesus disse: é necessário com que eu vá, para que o Consolador venha. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro resultado: o fogo do Espírito Santo descerá. Segundo resultado: muitas almas voltarão para o Senhor. 1 Reis 18:39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o que, igreja? Mais uma vez, irmãos, com toda alegria, o que o povo de Israel disse, irmãos? O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, quando nós tivermos a plenitude do Espírito Santo e sairmos dentro de 4 paredes para pregar o Evangelho, muitos irão se render aos pés do Senhor e dirão: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
acontecerá se nós colocarmos esses 5 passos no nosso dia a dia. A derrota de Satanás e de seus filhos. 1 Reis 18, 40. Veja o que a Bíblia diz. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Em outras palavras, a ira de Deus, o juízo de Deus foi exercido na vida dos filhos de Satanás. Porque vivemos em uma geração, vivemos em uma sociedade que odeia a igreja. Vivemos em uma geração que quer exterminar com os filhos de Deus. Vivemos em uma geração que quer fazer de tudo para que este livro aqui seja proibido de ser usado nas escolas, serem usados na faculdade, serem usados no dia a dia. Vivemos em uma geração que quer acabar com o Evangelho. Mas como disse o rei Ezequias, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Maior é o Senhor que está conosco do que Satanás que está com o mundo. Amém. Irmãos, em todos esses anos que eu tive, que Deus me concedeu em pregar a sua palavra, o que eu tenho mais pregado é sobre a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam completamente a Ele. Irmãos, tem um sermão que diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é difícil. Quantas vezes, irmãos, está aqui o meu pai de prova, enquanto eu estava pregando esse sermão, uma pessoa saiu do bar e ele queria entrar na igreja para interromper a mensagem. A tal ponto, irmãos, que ele, quando ele estava se aproximando, ele começou a gritar: para com isso, para de ensinar, para de ensinar. E ele foi querer colocar os pés dentro da igreja. Ele colocou primeiro, mas depois ele se afastou e ele foi embora. Já teve casos, irmãos, de eu contar a vitória do Espírito Santo sobre Satanás e pessoas se levantarem da igreja para atrapalhar, para tirar a atenção dos irmãos. Sabe por quê? Porque Satanás bem sabe o que pode acontecer em uma igreja que for cheia do poder do Espírito Santo. Porque o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam completamente a Ele. É por isso que Satanás tem feito de tudo para que a igreja não tenha conhecimento sobre a pessoa do Espírito e a sua obra. Mas louvado seja Deus, porque ele, Satanás, já é um derrotado. E eu creio que em nossos dias vai se concretizar aquele texto que o nosso irmão citou. E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E Ellen White, no livro O Grande Conflito, ela diz: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para o outro, pregando a mensagem do céu, e muitas almas irão se render, até o ponto que sinais e maravilhas seguirão esses fiéis. Amém. A igreja precisa passar por um despertamento espiritual. Eu preciso passar por um despertamento espiritual. Você, meu irmão, meu amigo, e você aí de casa, todos precisamos passar por essa experiência. Neste momento, o nosso irmão Cauã irá louvar o Senhor.
E a música que ele vai louvar fala sobre essa promessa. Fala sobre a necessidade de buscarmos o Espírito Santo. Fala sobre a necessidade da consagração. E se esse for o teu desejo, meu querido irmão, meu querido amigo, crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, terem o mesmo espírito de Elias para proclamar as 3 mensagens angélicas, em nome de Jesus, eu quero convidá-los a se colocar em pé, dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito. Se hoje vocês ouviram a voz do Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, não endureçam os seus corações.